eu concluo, nós tivemos de 31 para 43 bilionários em um ano. Bilionários brasileiros, ou seja, pouquíssimos bilionários muito ricos, e nós estamos atingindo 35 milhões de que ganham até 3, 4 salários mínimos com a reforma proposta pelo governo Bolsonaro, Vossa Excelência, da Previdência, entre outras coisas. Teriam muitos outros temas, eu queria agradecer a audiência. Eu quero só concluir com uma coisa. Benefícios fiscais na ordem de 21% é o que está sendo proposto, ministro. Aí sim, tem Super Simples, tem Zona Franca de Manaus. Pegue 1/3 disso e faça justiça com o povo brasileiro e economizaria mais de 100 bilhões e evitaria destruir a vida de quem ganha salário mínimo e vai passar a ganhar R$400, conforme a proposta da reforma da Previdência. Muito obrigado. Deputado Edmilson, deixa eu falar que eu tenho que sair correndo. Deputado Edmilson, eu quero que o senhor saiba que eu compartilho da mesma indignação com o senhor. Quando a gente produz bilionários com dinheiro do BNDE subsidiado, quando a gente dá isenções, 300 bilhões de isenções, o senhor tem toda a minha simpatia. Nós nunca deveríamos usar recursos públicos para produzir campeões nacionais, bilionários, com favorecimentos. Nós nunca deveríamos fazer isso. É uma deformação, é uma disfunção. Você bota os recursos lá dentro daquele banco e, de repente, sai dando dinheiro para bilionário, para ver se eles ficam mais ricos ainda. O sujeito é bilionário brasileiro, você quer que eles virem bilionário mundial. O pessoal votou contra esses benefícios, então, mas está na hora de tirar os benefícios muito ricos. Da mesma forma, os subsídios, as isenções, o senhor tem toda a minha mesma indignação. E nós vamos ter que atacar isso tudo no devido tempo. Chega o tempo de tudo. De outra forma, a mesma forma, salário mínimo. Seria uma insanidade considerar quem ganha salário mínimo favorecido. Deus me livre. Por definição, o salário mínimo. É o menor permitido. Quer dizer, é um absurdo. Então, jamais faríamos algo. Você fala assim, não, mas você está segurando o salário mínimo. Não, nós estamos mantendo o poder de compra do salário mínimo, observando o que está acontecendo, se temos reforma, se não temos reforma, se há espaço fiscal. Hoje, se eu fizer qualquer movimento ousado em relação ao salário mínimo, eu estou ajudando a quebrar o Brasil de novo. E aí, essas pessoas vão ser demitidas, de novo, como foram. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que pensar e fazer movimentos com cautela. Quando se fala também na taxa de juros, que 8% no Selic, que está embutido aqui, lembre-se que aqui não tem reforma. Isso aqui é se ficar tudo desse jeito aí, o déficit crescendo. Ora, se o déficit está crescendo, nós, inclusive, estamos botando o déficit descendo porque haveria o teto de gasto. Se não houver o teto de gasto, que o senhor falou, não, o teto de gasto é uma... Aí o juro é mais alto ainda. Se tirar o teto de gasto, o juro vai para 10, vai para 15, vai embora. Porque, entendeu? Então, esse é um dilema terrível que nós temos. É evidente que a gente tem que botar... Nós temos que tentar funcionar o corte de gasto, não em cima dos mais pobres, claro. Nós temos que tentar cortar onde estão os subsídios, onde estão as folgas, onde estão as desonerações. Nós vamos chegar lá. Agora, tem um que é galopante, que engole tudo, que é a Previdência. Esse não tem solução. E nós, como eu disse antes, nas primeiras respostas, preservamos os menores. E depois, finalmente, sua observação sobre 445 bilhões com o juro da dívida, eu tenho a mesma indignação. É um absurdo isso. Isso é um absurdo total. Como é que faz isso? Bom, você tem as soluções que são caóticas, que você fala assim, não, dou calote, não pago. Você joga o Brasil na situação em que o Brasil já teve lá atrás, hiperinflação, Venezuela, coisa caótica. Agora, não pode dar refresco. Você justamente tem que aumentar a competição entre os bancos para não ter essa concentração que houve. Afinal de contas, nós estamos chegando aqui com 5 ou 6 bancos. Quem fez isso esses últimos 16 anos? É quem está chegando ou quem estava lá? Quem é que permitiu que a indústria bancária brasileira virasse 5 bancos? Quem permitiu? Quem estava no governo? Quem fez isso? Vamos perguntar quem fez isso. Por que o spread é enorme? Por que os bancos têm uma concentração enorme? Quem governou o Brasil os últimos 16 anos para permitir que haja 5 ou 6 bancos só explorando o negócio bancário? Foi aquilo que eu disse num outro contexto outro dia. São 200 milhões de patos e 5 bancos. Então, o spread é grande. São 200 milhões de patos e uma refinadora de petróleo e uma vendedora de gás, que é a Petrobras, só tem ela. São patos. Então, aí nós temos que nos despir de ideologia, de preconceito, tudo isso, porque é verdade que há coisas estatais, mas há também piratas privados. E eles estão associados. E eles fazem
definem configurações que são mais favoráveis para eles. Não são os nossos bancos tradicionais, são piratas, não. Estou me referindo a outras situações onde bancos públicos financiaram quem virou bilionário e hoje é objeto aí de lava-jato, disso, daquilo outro. Quer dizer, são conspirações contra a população brasileira. Então, nós estamos de acordo em uma opção de coisa. Obrigado pela atenção, eu tentarei voltar.